Olá pessoal, tudo beleza? Olha só, como combinado, eu vou colocar aqui parte do que eu iria mostrar ontem na aula de estruturas algébricas L1, em formato de exposição de slides, e aí naturalmente vai estar um pouco mais detalhado do que o normal, porque eu não vou ter a oportunidade de explicar presencialmente, né, para vocês. Então, já me desculpe aí se tiver detalhado demais, mas vamos nessa. Então, a gente estava falando sobre anéis polinomiais, então vamos fazer aqui uma continuação, tá? Mas para isso eu preciso que a gente relembre alguns resultados que a gente já viu, algumas definições, né? Então, a primeira parte, como eu acabei de dizer, são os lembretes, né? Em seguida, a gente vai continuar alguns resultados sobre polinômios sobre corpos e seguir para domínios de ideais principais, só que a gente não vai expandir muito esse tema, vai falar de um domínio de ideal principal específico, além do que a gente já conhece, e finalmente a gente conversar sobre máximo divisor comum. Ok? Sigamos. Então, começando os lembretes. Então, sendo A o anel dos coeficientes e X uma indeterminada, a gente tem o anel de polinômios, né, A de X, né, e aí os elementos de A de X são dessa forma aí, né? F0 mais F1x mais F2x, tadadã, Fnx a n mais tadadã, e aí qual é as exigências da gente é que todos esses coeficientes, né? Todos os FIs são caras em A, né, para todo I. E além disso, a partir de um ponto, todo mundo tem que ser zero. Então, para algum M maior ou igual que zero, certamente todos os FIs são zeros depois daquele ponto, né? Essa forma de escrever é interessante porque um dia, se vocês forem ver a noção de somas formais, basicamente todo o cenário já está pronto. Então, é como se você já estivesse introduzindo polinômios como somas formais que estabilizam. Então, é isso, né? Vai ter um máximo, né, aí, quando um polinômio não é nulo, né? Ele não é identicamente nulo, vai ter um máximo aí de Fn diferente de zero, né? Então, bom, enfim, tem aí o lembrete do que é o polinômio identicamente nulo, é aquele em que todos os coeficientes são zero, né? Então, se um polinômio não é identicamente nulo, certamente foi o que eu falei, né? Existe pelo menos um coeficiente que não é zero, e aí a gente viu que o maior expoente, né, do monômio cujo coeficiente é diferente de zero tem uma importância aqui, né, que é o grau do polinômio. Então, sendo o polinômio não identicamente nulo, então definimos o grau de f como sendo o maior n, tal que o coeficiente Fn não é zero, mas a partir dele, sim, todos os coeficientes são zero. E aí a gente denota por degF igual a n. Esse deg é degree, que é grau, né, em inglês. Terceiro lembrete, nem sempre um polinômio pode ser identificado com sua respectiva função f de A em A via avaliação em elementos de A. Então, o que é que a gente viu em aula, né? Que um polinômio poderia ser visto o seguinte, da mesma forma que a gente fazia antes com funções de primeiro grau, funções de segundo grau, né, que a gente está expandindo para polinômios em geral, que a gente podia pegar a variável x e efetivamente avaliar x num elemento A do anel dos coeficientes e obter um outro elemento de A. Então, cada um desses polinômios poderia ser visto como uma função de A para A. Só que a identificação do polinômio como um elemento do anel de polinômios, em geral, não dá para fazer a identificação com a respectiva função que a gente acabou de descrever, né? Que a gente está descrevendo como avaliação em elementos de A.
E o exemplo que a gente deu foi, tome aí um P', e aí pega esse polinômio aí, x elevado a P menos x, dentro desse anel de polinômios sobre ZP, né? E aí a gente viu que o polinômio não é identicamente nulo, porque naturalmente você tem ali coeficientes que não são zero, né? O coeficiente líder... Eita, ainda não falei o que é líder, mas tudo bem. Aquele coeficiente do XP é 1 e o coeficiente do X é menos 1. Então, pelo menos um coeficiente não é zero, então o polinômio não é identicamente nulo. Porém, se você avaliar esse polinômio em todos os elementos de ZP, vai dar zero, né? Então, se eu pensar nesse polinômio f como tentar identificar ele com sua função, sua respectiva função de A em A, não vai dar certo, porque o próprio f não é identicamente nulo, mas ele se avalia zero em todo lugar. Tá ligado? Então, isso é como se fosse uma falta de coerência, vamos pensar assim, né? Perdão. Então, quarto lembrete, sendo K um corpo, a gente consegue fazer o algoritmo da divisão, né, no anel de polinômios sobre o corpo K. Exatamente do jeito que a gente tinha nos inteiros, a diferença é que no resto você vai lidar com o grau, né? Então, tá aí dados f e g, com G não identicamente nulo. Então, existem quociente e resto, né? Denotados por Q e R, únicos, tais que f pode ser escrito como G vezes Q mais R, né? Para os quais ou o R é identicamente nulo, ou o grau do R é menor do que o grau do G. Certo? Então, como eu falei em aula, uma adaptação... Adaptação não, né? É o algoritmo da divisão nesse anel de polinômios. Só que quando a gente fazia nos inteiros, a relação em cima do resto era diferente. Como se trata de polinômios, vai ter essa relação aí. Lembrete 5. Sendo K um corpo, as raízes de um polinômio podem ser caracterizadas da seguinte forma. A gente pode dizer que um elemento, né, é raiz, se e somente se, x menos a divide f. Né? Então a gente fez isso em sala. Então isso é uma forma de caracterizar usando uma fórmula sobre vamos pensar a álgebra dos polinômios, né? Definindo uma propriedade de um elemento, né, do corpo K sendo uma raiz de f. Né? E aí o lembrete 6. Sendo K um corpo, então o número de raízes de um polinômio não nulo sobre K é limitado superiormente pelo grau de f. Tá? Então a gente viu em sala que pegue lá um polinômio de grau 12, né, sobre um corpo K. Então não tem como ter mais do que 12 raízes. Tá? Beleza? Então esses foram os lembretes das coisas que a gente viu em sala. Estou tentando ser razoavelmente rápido para a gente poder chegar no assunto novo, né? Pois bem, vamos continuar nosso estudo sobre polinômios sobre corpos, né? Então, um corolário desse lembrete 5, né, que caracteriza quando um elemento do corpo K é uma raiz de um polinômio sobre K, a gente pode caracterizar a avaliação de um polinômio no elemento. E aí é super simples, é só uma adaptação do que a gente acabou de lembrar, que está escrito aí. Sendo K um corpo, a avaliação de um polinômio f em K de x no elemento A pode ser caracterizada da seguinte forma. Para todo B de K, esse K era minúsculo aí, tem um erro de digitação, temos que f de A igual a B, se somente se x menos A divide f menos B. Tá? E aí a demonstração disso é trivial.
tá? Basta você pegar o polinômio H como sendo f menos b e usar o lembrete 5. Né? Quando você aplicar o lembrete 5, você vai ter lá que A é uma raiz de H se somente se x menos A divide H. Quando você trocar, né, pela definição de H, você tem a equivalência com f de A igual a B se somente se x menos A divide f menos B. Então, reforçando mais uma vez, essa frase x menos A divide f menos B é uma coisa intrínseca, vamos pensar assim, do anel dos polinômios, né? Sobre K, na variável x, enquanto a frase da esquerda, f de A igual a B, é uma coisa que depende de você entender o que significa avaliar um polinômio no elemento de K, né? Então, assim, é uma coisa muito boa para a gente. A gente consegue falar sobre avaliação sem sair dessa lógica aí dos polinômios, né? Perfeito. Continuando, a gente usou o lembrete 3 para retomar que nem sempre um polinômio pode ser identificado como sua respectiva função, né, de A em A, via avaliação em elementos de A. Lembra que eu falei lá, né? X elevado a P menos X, um polinômio de dizer Px, né? Então, aquilo é como se fosse uma, digamos, patologia, né? Mas isso não vai acontecer, né, para corpos infinitos, né? Porém, para corpos infinitos, tal identificação pode ser feita de fato, como a gente vai mostrar agora com os dois corolários, né? Corolário 1, né, corolário do lembrete 6, sendo K um corpo infinito, então um polinômio vai ser identificamente nulo se somente se todos os elementos do corpo K são raízes. Tá? Então, isso você caracterizou completamente o polinômio identicamente nulo. Você diz que ele é identicamente nulo se você avaliar em qualquer ponto, de qualquer elemento do corpo K, e com certeza vai dar zero. Então, por que isso é um corolário? Por que é uma coisa simples de enxergar, né? Bom, a demonstração ainda é super trivial. É óbvio que se o polinômio é identicamente nulo, todos os coeficientes ali vão ser zero, né? Então é óbvio que qualquer A que você bote, a multiplicação por zero vai ser zero. Então não tem o que fazer. A volta também não é exatamente difícil, né? Vamos provar pela contrapositiva, né? O que significa a contrapositiva de uma condicional? A implica B, né? A contrapositiva disso significa você provar que não B implica em não A, né? Ou seja, se A é verdade, então B é verdade. É equivalente a você provar que se B é falso, então A é falso. Então, para provar a volta, a gente vai provar a contrapositiva. Ou seja, a gente vai supor que o F não é identicamente nulo. Então, suponha que F não é identicamente nulo e considere aí N o grau de F, né? Lembrando que o grau a gente vai definir para polinômios não nulos, né? E aí, bom, pelo lembrete 6, o que é que o lembrete 6 disse? Que, vamos ver de novo aqui, vamos voltar. Lembrete 6. O número de raízes de um polinômio não nulo é limitado superiormente pelo grau de tal polinômio, tá? Então, tem aí o N, o grau de F. Então, pelo lembrete 6, F teria no máximo N raízes em K. Em outras palavras, teríamos um número finito de raízes em K dessa equação f de x igual a zero. Mas o corpo K é infinito. Então, daí como K é infinito e o número de raiz dessa equação é finito, certamente existiria um A, tal que f de A fosse diferente de zero. Então, é impossível, a gente provou, né, exatamente
a volta, né? A gente provou que se é falso que f é identicamente nulo, então provamos que é falso que f de A é zero para todo A em K. Tá bom? É isso aí, sigamos. Então, vamos usar esse corolário aí do lembrete 6 para finalmente provar perdão, que se K é um corpo infinito e f é um polinômio na variável x sobre K, temos que, f e g, tá? Então, pegue dois elementos aí do anel de polinômios, eles vão ser iguais, se somente se eles são avaliados exatamente no mesmo número, no mesmo elemento, no mesmo elemento de K, quando você aplica qualquer que seja o K, ou seja, f de A igual a g de A para todo A em K, tá? Então, mais uma vez, a gente tem duas formas de dizer a mesma coisa. E aí, finalmente, né, a gente consegue identificar um polinômio pelas avaliações que aquele polinômio tem nos cantos. E não mais pelos coeficientes. Lembra que em sala eu falei assim, olha, dois polinômios são iguais quando você tem todos os coeficientes iguais. Tá? Então a gente está se livrando disso para dizer que dois polinômios são iguais se, quando eu vejo eles como função de K em K, eles são a mesma função. Beleza? E aí a demonstração é, mais uma vez, trivial, é só usar o corolário anterior, né? Então, pegue H como sendo F menos G e aplique o corolário anterior, né, que eu chamei de corolário do lembrete 6, para concluir que H é identicamente nulo se somente se H em A é zero para todo A em K. E aí, quando você substitui H por F menos G, que é a definição de H, você tem que F é igual a G, se somente se F de A é igual a... Opa, tem um erro aí tipográfico, né? F de A é igual a G de A, perdão, pessoal, F de A é igual a G de A, que é o enunciado, né? O que vale é isso aqui, ó, que está no enunciado, tá? Era para ter isso aqui embaixo, mas infelizmente eu cometi um erro tipográfico aqui, então é F de A igual a G de A, tá? Para todo A em K, ok? Então corrijam aí caso estejam anotando. Então, finalmente, passamos para o outro terceiro ponto, que é domínio de ideais principais, os famosos DIP. Beleza? E aí a gente viu que os ideais de Z são todos principais. E aí eu vou lembrar aqui o que significa um ideal ser principal. O que a gente provou? Que se I é um ideal de Z, então existe um D, um inteiro, tal que o I é gerado por esse único D. Isso é que significa um ideal ser principal, tá? Ele é gerado por um único cara, tá? E aí, se todos os ideais forem dessa forma, igual nos inteiros, né, a gente chama o cara de domínio de ideais principais, tá? Então, um domínio de integridade D é dito ser um domínio de ideais principais, ou seja, DIP, se todo ideal é principal. Ou seja, a mesma coisa que eu coloquei lá em cima, mas, repetindo para reforçar, se I é um ideal de D, então existe um Dzinho, tal que o I é gerado por esse Dzinho. Ok? Então, nessa nova nomenclatura, o que a gente fez nas aulas passadas foi mostrar que o Z é um DIP, né? Os inteiros são um DIP, né? Z é um DIP. Pois bem, além disso, a gente consegue provar que polinômios sobre um corpo, polinômios a uma variável sobre o corpo, também é um DIP, tá? Então, para não carregar muito esse vídeo, eu não vou abrir esse teorema, mas
uma coisa muito importante que eu deveria ter dito no início, mas não falei, é que as minhas notas de aula agora estão sendo fortemente baseadas no livro do Adilson, né? Adilson Gonçalves, Introdução à Álgebra, tá? Então, estou seguindo ele como livro-texto agora do curso. Então, se quiserem adiantar, ver logo a demonstração desse teorema, você pega lá o livro do Adilson e verifica. Mas para esse vídeo não ficar extremamente extenso, eu vou pular essa demonstração, ok? Então, portanto, dados polinômios f1 até fn em K de x, existe um D, tal que o ideal gerado por f1 até fn é gerado por um cara só. Tá? E aí, essa é uma das consequências interessantes de um anel ser um dip. Tá? Não necessariamente precisa ser dip para acontecer o seguinte. Ser garantida a existência de um MDC entre seus elementos não nulos. Tá? Porque a gente vai ver que esse Dzinho aí que aparece, ele é um MDC de um máximo divisor comum de F1 até Fn. Tá? Então, a gente mais tarde vai ver que não é necessário que o anel de polinômio seja dip para garantir que existe um MDC, mas é uma consequência bem simples de verificar. E aí a gente vai fazer aqui para vocês se ligarem. Tá? Então, como eu falei, vamos passar agora a falar de máximo divisor comum. Tá? Então, proposição, seja A um dip e n maior que zero inteiro. Então, dados elementos f1 até fn não nulos, existe um máximo divisor comum de tais elementos. E aí, mais uma vez, vou repetir aqui a noção para que a gente compreenda o que significa, para que a gente lembre, na verdade, que a gente já falou sobre isso, né? Do que significa um elemento ser um máximo divisor comum de outros. Tá? Então, em outras palavras, existe um D, né, dentro desse anel A, tal que o elemento D é um divisor comum a todos os caras, né, todos os caras desse conjunto F1, Fn, e além disso, qualquer divisor comum a todos os caras tem que ser um divisor de D. Tá? Então, isso é a definição de um elemento ser um máximo divisor comum de uma lista finita de elementos. Tá? Então, essa proposição diz que se você estiver num dip, em geral, você vai conseguir a existência de MDCs. Tá? Então, a demonstração, vamos lá, como é dip? Então, já de cara, já de antes, né? Da definição de dip, vai ter um D tal que o ideal gerado por F1 até Fn é o ideal gerado por esse D. Né? Então, cada um desses FIs tem que estar dentro do ideal gerado por D, perdão. Então, se cada um daqueles bichos está lá dentro, então significa que todos eles são múltiplos de D. Né? Porque os caras que são o ideal gerado por D são todos os múltiplos de D, não é isso? Então, isso é outra forma de dizer que D, de fato, é um divisor de todos os FIs. Né? Então, D é um divisor comum a todos os FIs. Então, está provado aí que esse D aí, né, que vai existir, ele é um divisor comum a todos os F1 até Fn. Tá? Então, falta só provar o B. Então, além disso, seja D' um divisor comum a todos os F. Tá? Então, a mesma coisa que a gente fez antes, vamos explicar bem detalhadozinho. Né? Se D' é um divisor comum a todos os F, significa o quê? Que todos os FI são múltiplos desse D'. Né? Então, todos os FI estão dentro do ideal gerado por D'. Portanto, o ideal gerado por F1 até Fn, aquele ideal todinho, está dentro do ideal gerado por D'.
tá? Então, o ideal gerado por D' contém o ideal gerado por F1 até Fn, mas por definição de D, esse é o ideal gerado por D. Então, o ideal gerado por D está contido no ideal gerado por D'. Então, em particular, o D pertence ao ideal gerado por D'. Tá? Ou seja, o D é um múltiplo de D', que é o que a gente queria mostrar, né? Que o D' é um divisor de D. Tá? Concluindo que D' é um divisor de D. Beleza? Então, essa proposição é super simples de você provar no caso dos DIPs. Tá? Outra nomenclatura que a gente pode dizer é falar sobre domínios com o máximo divisor comum. Tá? Então, essa proposição está dizendo que todo DIP é um domínio com máximo divisor comum. Tá? Ok. Então, pela definição, né, e o que a gente já comentou em aula, os máximos divisores comuns de elementos não são únicos, já que todos são associados, né? Então, esse D que a gente colocou aqui, ó, como F1 até Fn igual a D, você pegou um, mas você podia ter pego outro, né? Então, você tem a igualdade de... Você tem a igualdade de ideais principais quando os caras são associados, né? Então, não necessariamente... Quer dizer, não necessariamente não, né? Realmente não vai ter, né? Não vai ter exatamente um MDC, né, de uma lista finita de elementos. Todos os associados àquele cara vão ser também, né? Mas aí a gente vai fazer uma definição aqui para amarrar, né? Para amarrar e dizer assim, olha, eu vou pegar um máximo divisor comum bem especial. Mas para isso eu vou definir o que é um polinômio mônico, tá? Então, dado um polinômio não nulo no anel A de x, tal que o grau de f seja n, define-se o elemento Fn como coeficiente líder de f. Eu não preciso exatamente falar esse nome para definir mônico, mas é preferível, né? Então, pegue um polinômio de grau n, o elemento Fn é chamado de coeficiente líder, tá? Além disso, o elemento F0, aquele que não multiplica por nenhum x, né? Vamos pensar assim, é chamado, a gente define ele como o termo independente de f, ou o coeficiente independente de f. Independente porque ele não está associado a nenhum x, né? E, finalmente, a gente define-se f como mônico se o coeficiente líder de f for 1. Tá? E aí, nesses termos, sendo x um DIP, né? O conjunto finito de polinômios em A de x tem apenas um MDC mônico, sendo esse A devia ser um K, tá? Então, o que a gente provou é que vai ter, né? Esse aqui vocês substituem por um Kzinho, que é um corpo, tá? Você tem pega um conjunto finito de polinômios, a gente acabou de mostrar anteriormente que vai ter um MDC, e aí esse MDC ele vai ter um coeficiente líder lá. Mas esse coeficiente líder certamente não é zero, porque o MDC não é nulo, então ele tem o inverso. Então você vai lá e multiplica pelo inverso daquele cara, você vai obter o MDC mônico e só vai ter aquele, né? Ok? Então, perdão aí, corrijam aí. Esse Azinho que está aqui, ele devia ser um K minúsculo, sendo um corpo, tá? Ok? Sigamos. E aí, pronto. O que é que a gente teve anteriormente? K de x admite máximo divisor comum. E aí a gente pode pensar no seguinte, pessoal. Pode pensar que o anel de polinômios, ele herda a propriedade de ser domínio do anel de coeficientes.
tá? Então, como exercício aí, mostra que se D é um domínio, então dx, o anel de polinômios sobre x, também é um domínio. Ok? Então, uma pergunta natural que surgiria agora é: será que o anel de polinômios também carrega a propriedade de ser DIP? Ou seja, se o anel de coeficientes é DIP, o anel de polinômios sobre um DIP vai ser um DIP? E aí, infelizmente, a resposta é não. Tá? Então, por outro lado, A de x pode não ser um DIP, mesmo A sendo um DIP. Certo? Então, o anel de polinômios não carrega a propriedade do anel de polinômios, do anel de coeficientes de ser um DIP. O anel de coeficientes pode ser DIP, mas o anel de polinômios sobre aquele DIP não ser um DIP, ok? Então, de fato, a gente vai mostrar que z de x não é um DIP, provando que esse ideal, gerado por 2 de x, não é principal. Tá? A gente provou antes que o anel dos inteiros é um DIP. Então, z é DIP, mas z de x não é DIP. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Com efeito, né? Em homenagem aí ao saudoso Elon. Suponha por absurdo que sim, né? Que seja principal. Vamos supor por absurdo que exista aí o D, tal que o ideal gerado por 2x seja o ideal gerado por esse D. Ok? Então, pela proposição anterior, né? A gente, não exatamente pela proposição anterior, mas foi discutido ali no meio da proposição anterior que D é um máximo divisor comum entre 2 e x, tá? Então aí não é exatamente pela proposição anterior, mas como discutimos lá pelo meio da demonstração da proposição anterior, esse D aí é um máximo divisor comum de 2 e de x, ok? Então, vamos ver quem são os divisores de 2 no anel de polinômios z de x. Tá? Vamos procurar ver quem são os divisores de 2 nesse anel de polinômios. Então, observe que se P e Q são tais que P vezes Q é 2, ou seja, eu estou dividindo 2 em dois fatores, P vezes Q, tá? E estou me perguntando quem são esses caras P e Q. Tá? Então, realmente, eu estou investigando quem são os divisores de 2. Se P e Q são tais que P vezes Q é igual a 2, então, a gente viu anteriormente que o grau de um produto é a soma dos graus quando o anel de polinômios é um domínio, né? Quando o anel de coeficientes é um domínio, né? Beleza? Então, o grau de 2, que é 0, é igual ao grau de P vezes Q. Ou seja, que é o grau de P mais o grau de Q. Então, tem uma soma de dois caras não negativos dando 0. A única solução para isso é que ambos os graus de P e Q sejam 0. Ou seja, os únicos divisores de 2 em Zx são caras que já estão em X, já estão em Z, já são inteiros. Tá? Então, a gente é só a gente ver quem são os divisores de 2. Não precisamos pensar lá em cima no Zx, basta pensar em Z. Tá? Portanto, os únicos divisores de 2 em Z de X estão nesse conjunto aí. Menos 2, menos 1, 1 e 2, que são os divisores de 2 lá no Z, né? Note que 2 não é um divisor de X em Z de X. Por quê? Porque se fosse, o X teria que ser 2 vezes alguma coisa. Se o X fosse 2 vezes alguma coisa, todos os coeficientes desse polinômio X teriam que ser o par. Mas o X, ele é um polinômio que tem um coeficiente ímpar. É o coeficiente que multiplica o X. Então, não tem como 2 ser um divisor de X. Então, dessa lista de divisores do 2, nem o 2, nem o menos 2 pode ser divisor de X.
Então, os divisores em comum entre 2 e x só podem ser 1 e menos 1. Tá? Então, o MDC entre 2 e x é 1. Beleza? Daí, pessoal, se o MDC de 2 e x é 1, a gente aprendeu o que com o algoritmo de Euclides? Que a gente consegue escrever uma combinação linear entre 2 e x dando 1. Né? Então, como vimos, o algoritmo de Euclides garante que existem f, que eu já escrevi, f0 mais f1x mais tandandã, e g, que é g0 mais g1x mais tandandã, dois polinômios, tais que 2f mais xg dá 1. Mas qual é o problema disso, pessoal? Todos os coeficientes de 2f, aquele 2f que está ali atrás, são pares. E todos os coeficientes de xg, todos os coeficientes ali, eles estão atrelados a monômios de grau maior do que 0. Então, essa aí vai dar um absurdo. Né? Porém, a última equação é um absurdo. Pois 1 está sendo escrito como 2f mais xg. Na verdade, ele está sendo escrito daquele jeito ali, ó. 2f0 mais 2f1 mais g0 x mais e o resto não interessa. Né? Ou seja, eu tenho a igualdade entre esses dois polinômios. 1 e esse polinômio 2f0 mais 2f1 mais g0x e assim vai. Mas a gente viu que dois polinômios são iguais se somente se eles são iguais em coeficiente a coeficiente. Então, o 1 teria que ser igual a 2f0. Então, em z, teria que existir um f0 que multiplicado por 2 dá 1. Não tem como, né? O 2 não é invertível em z. Tá? E aí, esse é o absurdo. O absurdo que a gente chegou é que o 2 seria um número inteiro invertível. Mas os únicos invertíveis em z são 1 e menos 1, não é isso? Beleza, pessoal? Então é isso. Então, infelizmente, se o anel, mesmo o anel de coeficiente sendo um DIP, o anel de polinômio sobre uma variável não é DIP. Ok? E aí eu encerro aqui esse vídeo. A gente se encontra em breve. Ok? Até mais, pessoal. Valeu!